Olá, aqui é o professor Ivan, da equipe de coordenação do Talentos para a Ciência. E na reunião que a gente teve entre a coordenação, a gente percebeu que alguns pontos precisariam ser discutidos ou tirar algumas dúvidas gerais que a gente observou em diversos centros de pesquisa. Tá? Então, para isso, eu vou colocar a minha tela para pontuar, né, esses pontos. E lembrando que sempre vocês podem tirar dúvidas com a gente. Nós fizemos uma divisão que temos alguns ah, líderes, digamos assim, da equipe de coordenação mais próximo de cada centro para que vocês possam tirar essa dúvida de maneira mais rápida. Então, dos pontos que a gente observou como os pontos mais comuns, primeiro, os alunos precisam sempre estarem supervisionados. Não pode acontecer nenhum atendimento de aluno sem presença de um dos professores que fazem parte da pesquisa. A ideia também, eu vou mudar um pouquinho, né, a ordem do que está escrito para poder ficar mais claro na explicação falada. A ideia é que a unidade trabalhe como uma unidade. Temos algumas unidades que têm apenas um professor, aí acaba não tendo nenhum problema em relação a isso. Unidades com 2 ou 3 professores, e a ideia das metas que a gente coloca não é por professor ou por aluno bolsista, e sim são metas que são focadas para a unidade. Então, digamos que uma unidade tem 2 professores, aí cada professor está supervisionando, está orientando alguns alunos, e começam a surgir momentos que, determinado professor não consegue estar no mesmo momento que o próprio aluno, que o aluno, digamos que está relacionado. Então, se o outro professor estiver disponível, então começar a fazer um pouco desse movimento de pelo menos um dos professores estar presente durante as atividades da pesquisa, independente do aluno. Para que, é claro, tenha a conversa de aluno-orientador, mas que são os alunos da unidade, os professores da unidade, para ter essa ajuda entre os professores. Além disso, o horário que é para ser feita a pesquisa não é no horário durante a graduação. Também foi uma dificuldade que a gente observou em várias unidades por conta do horário, em relação até à dificuldade do andamento da clínica da graduação com o horário da pesquisa. Na verdade, é para os alunos, tanto o aluno quanto o professor, não deve fazer as atividades de pesquisa durante o horário da graduação. Porque do horário da graduação, a dedicação do professor e do aluno é para a graduação. E durante o horário da pesquisa tem que ter dedicação para a pesquisa. A a gente sugere também que seja feita uma busca ativa de pacientes. Então, procurem, próximo à unidade de vocês, se existe algum órgão que tenham muitas pessoas. E eu vou dar um exemplo que aconteceu em uma das unidades, que é fazer uma parceria com o Exército. Então, tem uma unidade do Exército, então fez a parceria, e aí pessoas que estavam naquela unidade do Exército foram até a faculdade, até a unidade para fazer a pesquisa. Então, isso é um exemplo que a gente coloca. Então, busquem a regiões que têm, claro, pessoas que encaixam no nosso critério de inclusão, para que participem da pesquisa, para trazer meio que pessoas do mesmo grupo, que às vezes isso acaba sendo, facilitado. Outra dificuldade também levantada para a gente é em relação à quantidade de questionários e o tempo, que muitas vezes o participante não quer responder, porque ele acha que demora muito. Então, tentem conversar, tentem deixar isso bem claro, que faz parte da pesquisa. E para os pesquisadores e os alunos também, mostrar que a gente está querendo fazer uma pesquisa grande, que tem bastante informação. E para isso precisa ter, principalmente na primeira consulta, o primeiro atendimento, a gente tem uma quantidade grande de informações são coletadas. Outro ponto também, aí o último dessa pontuação que a gente tem aqui, que é alguns alguns professores também relataram dificuldade de comunicação, principalmente em relação ao e-mail. A gente colocou para tanto para a conversa, quando a gente lança algumas mensagens ou até no cadastro, o e-mail que foi enviado para a gente na inscrição. Se na inscrição vocês colocaram um e-mail que vocês não utilizam bastante, entre em contato com a gente para que a gente possa mudar esse e-mail para um e-mail que seja utilizado. De maneira geral, os e-mails eles são os e-mails corporativos e que normalmente a gente tem que usar mesmo.
uma dica que eu coloco para vocês é: vejam se vocês não acessam muito o e-mail corporativo, que vocês possam fazer o encaminhamento direto do e-mail corporativo para a conta de e-mail que vocês mais acessam. Tudo bem? Vamos lá, aqui tem mais algumas coisinhas que eu quero colocar para vocês que não estão aparecendo, mas que eu acho que são importantes da gente falar mesmo assim. Primeiro, para que vocês coloquem o o checklist que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês e o preenchimento. Então, a gente está com alguma dificuldade, ou a gente está percebendo alguma dificuldade do preenchimento, principalmente da parte da randomização. E aí eu vou mostrar daqui a pouco para vocês para ficar um pouco mais fácil. Segundo, todos os alunos de iniciação científica devem ter currículo Lattes, principalmente os bolsistas, mas é bom que todos tenham esse currículo. E aí vocês podem auxiliar os alunos de vocês a fazerem o currículo Lattes. De novo, se tiverem alguma dificuldade, que possam entrar em contato com a gente. E aí, última parte dessa parte, né, é falar que existem alguns casos que aluno ou professor está perdendo acesso ao AVA ou não está recebendo a bolsa de maneira correta. Tem um e-mail que é o PICT, então pict@croton.com.br. Mandem esse e-mail se apresentando, então falando: olha, eu sou o aluno tal, orientado pelo professor tal, de tal unidade, participante do Talento para Ciência. Ou então, se o professor colocar também, se identifica, fala que unidade que é e coloque o problema que está acontecendo para que possa ser resolvido. Isso é uma coisa que nós da coordenação não conseguimos resolver direto. Então, melhor às vezes do que passar para a gente, para depois a gente passar para a professora Thais, que tem o contato direto, para depois colocar isso, essa informação pode se perder. Melhor coisa é vocês, quem tiver com problema, já colocar isso, tá? Só agora mostrando, então, o AVA de vocês. Lá embaixo no AVA, vocês têm um checklist da pesquisa. Nesse checklist da pesquisa, tem uma parte que tem um link de um Google Formulário que serve para vocês colocarem todas as informações. E aqui eu vou colocar um exemplo de um que ele está vazio, que está sendo usado para exemplo mesmo. Qual que é a ideia desse formulário? Primeiro, é a randomização. Então, para vocês saberem qual vai ser a intervenção com cada participante, tem que colocar o nome do participante, o nome completo, e aqui vai ser, por exemplo, o primeiro participante coloca o nome completo e sabe que ele vai cair no grupo aplicativo. A data que é para ser colocado início de tratamento é a data da primeira consulta. Então, quando começar realmente a pesquisa, colocar um contato pelo WhatsApp e é super importante que tudo que for realizado, que vocês vão ticando e vão adicionando aqui para todas as etapas. Então, a gente tem uma etapa inicial, depois vocês vão perceber que vai ter algumas outras etapas no T1. Então, toda essa parte amarelo é o T0, é a inicial, depois o T1, T2 e T3. Por que isso é importante? Primeiro, para vocês terem um controle próprio de vocês em a que pé está andando todo qual está o andamento da pesquisa na unidade de vocês, para que entre vocês, quem tem mais de um professor na mesma unidade, vocês possam se conversar também, e principalmente que a equipe de coordenação possa saber o que está acontecendo, aonde estão as informações, a que pé que está, para que a gente possa até nós podermos planejar etapas seguintes ou aonde a gente vai precisar pegar um pouco mais, aonde talvez precise um pouco mais de ajuda. Então é uma parte de controle que é muito necessário e a gente tem percebido alguns erros de preenchimento ou até falta de preenchimento. Algumas unidades que esse arquivo está zerado, só que já passaram 20 pacientes, 30 pacientes, tá? Para finalizar, aí eu posso parar aqui a minha tela, falar para vocês que é super necessário que, ao final, então depois do T3, ao final da pesquisa, que as escovas sejam recolhidas, tá? Esse recolhimento das escovas é muito importante, então fazer o recolhimento, fazer a higienização e guardar de maneira correta essas escovas, porque nós vamos utilizar para outras partes de pesquisa também, tá? Ah, Acho que o único ponto agora é só uma outra coisa que aconteceu também em uma outra unidade, só para a gente deixar claro, tá?
alunos e profissionais de odontologia não devem ser incluídos na pesquisa. A gente já modificou alguma coisa no primeiro questionário, deixando isso bem claro, mas, a gente não tem como avaliar, principalmente a ideia de higiene, em pessoas que são da odontologia, porque a gente já tem esse treinamento de maneira profissional. Então acho que é isso, ah, todos nós ficamos à disposição. Deem preferência para falar com um dos professores da coordenação que está associado à unidade de vocês, e acho que é isso. Obrigado.